אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Louvado seja o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Que bom que vencemos uma semana e conseguimos chegar na Kehillah, porque é um privilégio que o Eterno nos concede de estarmos vivos e com saúde. Amém? A nossa edificação, o nosso crescimento, a nossa cura, as nossas bênçãos, elas dependem, em primeiro lugar, do nosso compromisso com o Eterno. Nós estamos mediante mais uma Parashá Vaishlach. Vaishlach enviou, que está lá em 32 de Bereshit, ok? Que é a 8ª Parashá do ano judaico, para a honra e a glória do Eterno. Como todas as Parashiot, elas têm muitos versículos, 2, 3 capítulos. Então você tem um espaço enorme para trabalhar dentro delas. Eu não conferi a ministração do ano passado, o que eu falei em Vaishlach, mas tem uma das ministrações que eu fiz, não sei se o ano passado ou há 2 anos atrás, que foram sobre os potes que Yaakov deixou do outro lado do vale do rio que ele foi atravessar. Ele deixou uns pequenos potes. Eu expliquei sobre isso. Mas o ano passado, ou também no outro ano, eu falei sobre a luta dele com o anjo, que é algo que se destaca muito nessa Parashá. Eu acho muito interessante essa parte, porque tem pessoas que eu imaginava comigo mesmo que vocês absorviam tudo que se aprende aqui dentro. Mas foi um equívoco da minha parte, porque nem todos absorvem 100%. Então nós vamos absorvendo gradativamente o que vamos aprendendo. Como você detectou isso? É que nós praticamos em parte nós esquecemos. É por isso que o 5º livro da Bíblia, o 5º livro chamado Deuteronômio, que na verdade se chama Devarim, palavras. O Senhor está dizendo, repita tudo que foi falado nos 4 primeiros livros, porque as pessoas esquecem muito facilmente dos seus compromissos para com o Eterno. Então, nós temos que estar sempre repetindo. As Parashiot, elas não são repetitivas, uma vez que elas te dão a opção de falar muitos assuntos dentro de uma Parashá. Então você tem muitos caminhos a seguir dentro de um contexto de um estudo. Porém, eu vou falar sobre o anjo que lutou com Yaakov novamente. Porém, com outro contexto, uma outra revelação. Ou seja, um nível a mais elevado do que você já aprendeu até aqui. Então não importa que o conteúdo seja o mesmo, de 1 ou de 2 anos. Não estamos repetindo os versículos. Ou seja, os midrashim, as correlações, serão outras. E eu creio que você aprenderá muito ainda nessa tarde. Em nome de Yeshua. Amém? Então vamos lá. Eu coloquei um subtítulo. Isso eu tenho notado porque eu não posso simplesmente estar aqui na frente só ensinando vocês. Eu preciso analisar cada pessoa. Quando eu vou aconselhar cada um de vocês, que muitas pessoas me procuram para conselhos, a semana toda, no mínimo 2, 3 famílias me procuram.
E para eu dar conselho, eu preciso usar de uma unção do Eterno. Não posso falar por achismo, ou porque imaginei, ou porque eu fui com a sua cara, achei interessante, você é muito bonzinho, então eu vou te falar palavras confortáveis, agradáveis, que massageiem o teu ego, e assim eu conquisto a sua amizade e você vai ficar muito tempo comigo. Equívoco. O conselho, ele precisa vir da parte do Eterno. Então, para se aconselhar, não é qualquer pessoa que pode aconselhar. A pessoa tem que estar na unção do Eterno, tem que ter um dom para isso. Então, quando eu estou aconselhando, na verdade, aconteceu de pessoas me procurarem para pedir conselho, e eu tenho que pensar, respirar, buscar e aguardar o Eterno me dar uma resposta a respeito daquele conselho. Ainda que esteja frente a frente com a pessoa, mas vai alguns segundos talvez. E assim o Senhor me dá o que eu tenho que falar para ela. O conselho também ele se baseia numa ousadia, porque se eu não falar o que é real, você vai sair de lá sem saber exatamente o que Deus quer com você e o que você realmente tem que fazer para Ele. E eu tenho notado uma coisa em nosso meio, isso acontece comigo, acontece com cada um de vocês. Essa paraxá, eu digo para minha esposa, eu falo, Rebsen, eu tenho que esperar uma faísca divina. Eu só monto uma ministração, um estudo, depois que o Eterno me dá a faísca. Então, às vezes, igual foi ontem, acho que foi ontem, eu sentei por volta das 8h30 da manhã, na frente do meu computador, no meu escritório, e quando foi mais ou menos 14h30, 15h30, já fazia quase 7 horas que eu estava sentado. Aí eu disse para ela, pá, Deus me deu uma faísca. Ela olhou assim, tipo, 8 horas aí para Deus te dar uma faísca? Ou seja, para Ele te falar o que é que você tem que falar? Falei, que você tem que ficar buscando, orando, clamando e aguardando a posição do Eterno, porque eu tento fazer o que Shaul Shaliach falou. É difícil? É. Mas Shaul Shaliach falou uma frase que é importante que você relembre. Vivo, não mais eu. Mas vivo a vida de Mashiach. E a vida que agora vivo-a confiando, crendo na promessa. Ou seja, deixa eu traduzir melhor esse versículo. Eu não escolho onde eu quero ir. Eu pergunto para o Eterno se Ele me permite ir. Eu não compro o que eu quero comprar. Eu consulto a Hashem se Ele me permite comprar. Eu não saio do emprego sem perguntar ao Eterno, porque eu não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. E uma coisa que eu concluí, que é muito interessante, e você vem aprendendo isso comigo. O subtítulo que eu coloquei nessa paraxá, o meu maior inimigo. Eu não estou fazendo uma pergunta, estou fazendo uma afirmação. O ponto lá é afirmando. O meu maior inimigo. Então, às vezes, o meu maior inimigo, você poderia dizer assim, o meu maior inimigo é meu patrão. Ele acaba com a minha vida todo dia. Eu diria para você, se você está lá até hoje é porque você gosta. Quando está namorando, às vezes eu vejo as meninas ou os meninos disserem para mim, Roche, misericórdia. Eu beijei e pensei que era um príncipe, é um sapo. Mas não desgruda, tá junto. Vai gostar de brejo para lá. Não larga por nada. Quem que é o seu inimigo? É o namorado? Não. É você mesmo. Se você não gostasse da situação, não estaria no brejo beijando o sapo. Tá? Estou fazendo um trocadilho aqui, fica mais ameno. Então vamos entender. Vamos lá, vamos entender. Bereshit, capítulo 32, versículo 31, perdão. Bereshit 32, 31. Diz assim, eu vou fazer um comentário aqui no meio, extra, porque achei que é relevante.
Está escrito assim, passou? Pode ir. Yaakov chamou o lugar de Peniel, que traduzindo é face de Deus. Aí ele diz assim, pois vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Olha, que versículo que traz confusão, por uma questão interpretativa de vocabulário, de texto. Yaakov chamou o lugar de Peniel, que significa a tradução a face de Deus, e ele diz, segundo o que está escrito, pois vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Mas aí, se você fizer um midrash, que é por isso que muitos pregadores têm problema nas suas ministrações, nas suas pregações, é porque antes de você falar um versículo, você precisa prová-lo, fazendo uma correlação. Então, o midrash diria isso aqui para nós, vamos lá. Se eu for lá no livro de Yohanan, capítulo 8, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu Deus. Mas se eu ampliar essa correlação, esse midrash, eu for lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim, vai mais profundo ainda, mais cabalístico, mais técnico. O único imortal que habita em luz inacessível, que nenhum ser humano viu, nem pode ver. Então, quando você correlaciona o texto, acabei de ler em Bereshit que Yaakov disse que viu o Eterno, viu Deus, face a face. Você já pensou se você pega esse versículo isolado e começa a ministrar Bacahal? Irmão, é hoje. Hoje você vai ver Deus face a face. Ninguém nunca viu. Jamais. Ele habita num lugar chamado luz inacessível. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Temos 7 céus acima de nós. Ele habita no último céus. Lá não entra ninguém. Nem com credencial. Nem um arcanjo, nem um serafim, nem um querub, nem um querubim. O único que tem acesso à luz inacessível, ele um dia nos disse, eu subirei e me assentarei à direita, à destra de Hashem. É o único, e o nome dele é Yeshua HaMashiach. É o único que tem acesso à luz inacessível e que se assenta ao lado do Eterno. E que hoje ele está advogando em teu favor. Ele é o nosso advogado. Mas é um homem que foi homem como nós, que está sentado à direita do Pai e que vai ser promovido daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias. Diz as Escrituras que quando vier o trono branco, aquele que hoje é o teu advogado estará sentado no tribunal, não advogando mais em seu favor, mas será o juiz que julgará cada um de nós. Esse é o único que é advogado e que vai ser juiz e que está lá na Suprema Corte e que será o desembargador, o juiz do último escalão da justiça do Eterno e julgará a cada um de nós naquele último dia. Então, veja só, se aqui está dizendo face a face, como é difícil explicar isso, traduzir isso numa linguagem mais simples. Aí eu busquei do Eterno como explicar
o que é ver Deus face a face. Ele me deu a resposta. Vamos lá? Jacó chamou o lugar de Peniel, face de Deus, pois vi Deus face a face, minha vida foi poupada. Uma explicação para você entender esse texto mais simples possível está no livro de Matitiahu, capítulo 5.37, versículo 37. Mas que o sim de vocês significa apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. O Rosh, não entendi muito bem. O Eterno diz que ele não é homem para que minta. Ele está dizendo ali, para você ver o Eterno face a face, você tem que ser um com Ele. Você tem que ser transparente, honesto, correto. A sua palavra não pode ser 2 nem 3. Se você disser sim, e amanhã você pensar melhor e falar, esse sim vai me custar 5 mil reais. Eu quebrei a cara, porque eu cometi um erro de falar sim. Eu posso falar não? Não, você tem que engolir os 5 mil que você vai levar de prejuízo. O senhor é assim, Rocha? Ó, eu digo para vocês, tem dia que eu tenho que sair de casa e fazer certas coisas porque eu falei sim. Talvez nem vou feliz, mas eu disse sim. Se eu falei que vou abençoar alguém, eu vou ter que ir. Eu falei, eu não posso voltar atrás. Ver o Senhor face a face é o que Shaul Shalia falou. E eu nem correlacionei isso. É o Rua. Vivo, não mais eu. Você consegue fazer isso? Você consegue abrir mão dos seus compromissos para estar aqui? Você consegue abrir mão de qualquer festa, de qualquer coisa para servir ao Eterno? Você consegue abrir mão do seu eu, do seu ego? Você consegue controlar a sua vida de forma que na hora de servir ao Eterno, você serve ao Eterno? Se outras coisas tomam o tempo que você tem para servir o Eterno, que não são coisas do Eterno, você ainda não alcançou a plenitude, está um pouquinho longe. Se nós damos a nossa palavra e não cumprimos, estamos devedores. Se eu uso um talite, olha como é sério. Os homens dessa beit, a maioria usam talite. O talite está dizendo que eu sou observador dos mandamentos de Hashem. Aí por qualquer motivo eu não venho num Shabbat. Eu não estou falando aqui se você precisar se ausentar por algum motivo, um caso de família, um casamento da família, tem que ir, você não pode, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando banalmente, por motivos que poderiam ser contornados, mas você não consegue cumprir com o Eterno os seus compromissos. Nós não podemos termos aparência de santos e não sermos santos. Não podemos ter aparências de judeus messiânicos e não sermos judeus messiânicos. Então eu tenho que me comportar no meu lugar de trabalho, no meio da minha família, no convívio com os meus amigos. Tem dia que eu quero voar em alguém. Sabe? Dá vontade. Tem dia que a gente está... Esses dias eu passei uns dias tensos. Talvez devido à saúde, talvez. Sou ser humano igual você. As nossas limitações, nós somos iguaizinhos. Uns com mais saúde, mais força, menos força, mas somos iguais nessa parte. Então, quando Jacó disse que viu face a face, ele estava dizendo, eu preciso santificar a minha vida para ser santo como tu és santo. Porque quando o Senhor disse, sede santo como eu sou santo, quando Hashem criou você, Ele criou você para ser luz nas trevas. E o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas, o mundo morreu. O mundo só não está fédido ainda. As carnes ainda não entraram em putrificação,
Porque a palavra diz que vós sois o sal da terra. Se eu não tenho geladeira na minha casa e eu salgar a carne, ela não apodrece. Está morta? Está morta? O boi já foi abatido? Está lá na minha casa? Está fora da geladeira? Se eu deixar ela 2, 3 dias fora, o que vai acontecer? Começa a feder. A terra ainda não entrou no cheiro, no odor de putrefação, porque o Senhor disse: vós sois o sal da terra. Enquanto o sal estiver ativo na terra, a carne não chegará à sua podridão final. Pode ressuscitar? Pode. Porque Yeshua disse: eu vim para que haja vida entre vós, para que o morto ressuscite. Quantos homens ele encontrou pelo caminho? Cegos. Quantos ele encontrou pelo caminho? O endemoniado que ele encontrou pelo percurso, que muitas pessoas desviavam dele porque ele tinha uma legião de demônios, várias legiões, morto. Ele estava morto. Dormia em sepultura, já estava no caminho. Ou seja, já estava com o pé na cova. Mas quando ele encontra com a vida, que é o sal, o Mashiach fala para ele: há esperança. El-Azar já estava no túmulo. Já estava no túmulo. Já estava entrando em estado de putrificação. Porque talvez você não saiba, depois de 10, 15 segundos que o seu coração parou, seu sangue já começa a virar água, uma água escura, já começa a ficar podre. Em poucas horas você já está se deteriorando. Imagina esse homem que já estava lá, talvez 1 dia, 2 dias, 3 dias dentro do sepulcro. Mashiach chega na porta e diz para ele: El-Azar, saia para fora, porque eu sou a vida, e ainda que tu estejas morto, eu te ressuscitarei. Jacó estava dizendo ali: para que eu veja o Eterno face a face, eu tenho que mudar os meus princípios, os meus conceitos. Eu tenho que mudar a minha forma de agir, de ser e de falar. Quando ele diz que vê o Eterno face a face, ele diz: eu estou mudando de vida. Não sou mais eu que vivo. Como Shaul Shalia fala lá no futuro, lá na Brit Hadashah, chamado Novo Testamento. Eu agora vivo crendo naquele que me deu a vida. Porque até esse momento, Yaakov não tinha pedido perdão para o teu irmão. Até esse momento, ele tinha dado um golpe na primogenitura. Ele tinha comprado aquilo que não era lícito ele comprar. Porque o teu irmão nasceu primeiro. Não foi isso? Ou o contrário? Então ele não tinha acertado os ponteiros ainda. Então a consciência dele estava acusando ele. Então às vezes, eu digo, eu como, pela misericórdia do Eterno, me colocou aqui nesse lugar, eu não me privo de pedir perdão para nenhum de vocês. Se eu errar com vocês, eu digo: me perdoe. Mas tem hora que vocês acham que eu sou duro, irredutível. Só que eu vou falar uma frase aqui para amenizar. É que tem hora que alguns de nós somos tão mansos, que tem uma frase que diz o seguinte: que se coçar, deita e dorme. Então vamos em frente, vamos entender melhor isso. Olha lá. Aí, diz as Escrituras, se você for olhar o texto, está interessante lá no texto, lá no 32, 28, olha o que está escrito: o homem perguntou, não era um anjo? Jacó lutou com quem? Com um anjo? Mas ali está escrito, o anjo perguntou. Não? Não é isso que está escrito? Nos originais está escrito Ish. Não, está escrito Malach. Não está escrito anjo. Nos originais está escrito Ish. A palavra Ish é homem. O homem perguntou a Yaakov.
Se ele é um anjo, ou se ele é um homem, ele foi enviado da parte do Eterno, concorda? Como que um cidadão está lá num vale, perto de um riacho, à noite, e encontra um patriarca nosso, e vai brigar com ele, sair no tapa? E se você for ler dentro dos originais, diz que eles rolaram no chão, e a pancada foi tão violenta, se bateram, se pegaram, que levantou poeira. Levantava poeira na briga. Agora, como que alguém briga com alguém, sai no tapa, de graça, sem saber com quem está brigando? Aí esse Ish, que está escrito nas escrituras que é um Ish, que é um homem, olha para ele e diz, como é o seu nome? Então você tem que ficar atento para cada detalhe nas escrituras. A pergunta aqui não é com exatidão. A pergunta aqui não é para saber exatamente o nome do cidadão, do Yaakov. Mas ele diz, meu nome é Yaakov. Aí esse homem diz para ele, tudo bem, era até hoje. A partir de hoje não será mais Yaakov, mas o seu nome a partir de hoje será Israel. Tu serás chamado Israel. A coisa é tão interessante, que se você começar a desfolhar sua Bíblia e começar a estudar mais para frente, os próximos versículos, os próximos capítulos, você vai encontrar lá na frente o nome Yaakov. Se isso tivesse sido uma regra 100% com exatidão, não apareceria mais o nome de Yaakov. Toda vez que se fosse falar de Yaakov, falaria Israel. Então, tudo isso são segredos. E quando Ish pergunta, como é o seu nome? Esse mensageiro estava querendo dizer o seguinte, ei, você saiu do teu país, saiu do Eretz Israel, da terra de Israel, foi lá ter com Lavan, onde você trabalhou 7 anos para casar com a filha dele. Ele te engana e te dá a filha mais velha. E você diz, ei, meu sogro, o senhor me deu uma filha mais velha, eu queria a mais nova. E o sogro olha para ele e diz, oi, mais 7 anos para pagar a mais nova? Oh, era caro para pagar uma esposa naquela época, hoje está tão fácil, né? Não paga nada. 7 anos para pagar a esposa, irmão. Rapaz, quando ele vê que aquela esposa não era a que ele queria, ele chega no sogro e fala, então, mas o senhor me deu uma esposa errada. Ele falou, não, eu te dou a certa. Mais 7 anos de trabalho. Rapaz, trabalhar 14 anos por uma esposa, mas aí veio uma de brinde. Né? Sabe aquelas promoção? Compre uma e leve 2? Então ele trabalhou 14 anos para pagar uma, mas levou 2. Não, você não fica alegre não, que você não está dando conta nem de uma. Então os irmãozinhos me olhando aqui de lado, mas não está dando conta nem de uma. Hoje não tinha condição de você entrar nesse negócio de Yaakov, não. Estaria perdido, morto. Então o que acontece? 14 anos fora. Quando ele está no percurso de volta, todo o seu ego, a riqueza lhe subiu para o coração, porque ele foi para lá numa condição. E de repente o homem começou a ficar rico. Tudo quanto é ovelha que ele colocava a mão, multiplicava. Depois o sogro ficou irado, falou, não é possível. Eu dou um rebanho para esse camarada, tipo, aquilo que era impossível acontecer, talvez é capaz que nascia até gêmeos dentro do vento da cabra, sabe? Aí foi multiplicando, aí um dia o sogro ficou irado, né, lavando, ficou irado, falou assim, você quer saber de uma coisa? Só se nasceu listrada, as ovelhinhas listradas, é porque, bom, é para nascer uma ovelha listrada, eu não conheço nenhuma, não vi ainda, a não sei que você pinte, né? Quando disse que era para nascer com listinhas, listrado, os bichos começaram a nascer tudo listrado, gente, parecia zebra. Eu acho que os camaradas olhou para ele e falou, não é possível, tem que mandar esse cara embora aí. Daqui a pouco ele toma tudo que é nosso aí. Porque o servo de Deus, se ele for fiel, eu não estou falando de fidelidade, eu estou falando aqui de primeiro, de honestidade para com o seu irmão, para com a primogenitura, algo que ele saiu devendo, saiu numa guerra, saiu correndo para não ser morto, então ele deixou uma pendência para trás no Eretz Israel. E outra coisa, existe uma regra, uma mitzvah, que quem mora em Israel, nasceu em Israel, tem uma mitzvah que proíbe você de sair do Eretz Israel. Nasceu lá, tem que ficar lá, não pode sair. Existe uma proibição, existe uma mitzvah negativa, que não permite que quem nasce lá saia de lá. E o que ele fez? Exatamente, ele quebrou essa mitzvah, essa lei negativa. Então olha só que interessante,
Esse Ixo, esse anjo, esse homem que brigou com ele, disse para ele: ei, Jacó, gastamos a noite inteira rolando aqui nessa poeira, levantamos pó. E agora? Qual que é o teu nome? Porque o nome em hebraico, ele tem uma tradução, ele tem um significado. Quando nasce uma criança, o pai coloca um nome correlacionado a uma situação. Não é igual no Brasil, que você põe lá Cristina, Márcia, Paulo, João, você põe porque achou interessante. Não. Os judeus, ele tem o cuidado de colocar o nome na criança com uma correlação. Tem um significado, tem algo, tem um sod, tem um segredo atrás daquele nome. Então, quando o anjo olha para ele, ou quando esse homem olha para ele e diz: qual o seu nome, meu filho? Ou seja, acorda, a tua identidade tem que mudar. Acorda, será que essa luta, a noite toda, você conseguiu encontrar o seu eu? Seu eu físico? Seu eu espiritual? Tem gente que está aqui nessa casa há 2, 3 anos que não se encontrou ainda. Está perdido. Não sabe quem é. Não sabe o seu lugar. Não sabe a sua posição. Não sabe para que foi chamado. Se você soubesse para o que você foi chamado, você já estaria atuando na área que você foi chamado. Mas às vezes você está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E se você tem um chamado e não encontrou o seu eu, você não vai para frente, sua vida fica travada. Travada. Você trava tudo na sua vida. Então aqui está dizendo o seguinte: a sua luta com a sua própria identidade foi suficiente? A sua luta contra o seu físico, contra o seu espiritual, você ainda é o mesmo? Porque uma das traduções do nome Jacó é enganador. Você ainda é o mesmo? Você é o que usa de argumentos para enganar o seu próximo? Você ainda usa de mentira? Você ainda não vive um judaísmo correto? Um conceito judaico correto? Você ainda fica procurando brechas para quebrar mandamentos? Você ainda não é o que parece ser? A sua casa ainda não é o que deveria ser? Porque se você é um que canta, se você é um razã, se você é um moré, uma morá, se você é um líder, se você é um shamash, seja em qualquer departamento dessa casa que você trabalhe, como que você vai demonstrar aí fora no mundo que você é um judeu, um Yehudi? Essa passagem está dizendo assim: ainda que você tenha que brigar a noite inteira com você mesmo, ainda que o tempo, a permanência da luta seja extensa, seja enorme, cansativa, prevaleça. Aí diz no texto que o anjo feriu na coxa. Existe uma mitzvah. Existe uma mitzvah que não pode comer a parte traseira do boi, onde vai o tendão, que é justamente onde Jacó foi ferido. Isso passou a ser lei, passou a ser uma mitzvah. Então o que acontece em Israel, aqui não tem, talvez tenha em São Paulo, talvez tenha no Rio, tem um açougueiro que é kasher, ele sabe remover de dentro da carne aquela nervura, aquele nervo, porque aquele nervo não pode ser cortado junto com o bife. Porque é uma mitzvah negativa, proibitiva, que diz que o Yehudi não pode comer esse nervo, que representa essa passagem de Jacó. Mas aí ele é ferido na coxa, ferido nesse nervo, e ele sai mancando. Mas aqui também tem uma profecia dentro disso aqui. Aqui tem uma revelação, tem um sod, tem algo cabalístico aqui muito bonito. Aqui está dizendo o seguinte: o judeu, ele luta com você mesmo, com si mesmo, a noite toda, para localizar, encontrar a sua identidade. Mas diz o seguinte, que por maior que sejam as lutas, por maior que seja a guerra, por maior que seja a afronta em cima de um Yehudi, você pode até ser ferido na coxa. Podem ferir a tua coxa, podem ferir os teus nervos, mas não vão te derrotar. Você pode até sair da batalha mancando. Você pode até sair com dificuldade de andar. Podem até nos ferir. Edom. Aqui diz o seguinte, o segredo aqui, o que está escondido. Edom, os edomitas, Roma.
a perseguição religiosa, os seus amigos que não conversam com você mais, que você passou a ser um judeu, esses podem até ferir a tua coxa. Você pode até sair mancando, mas derrotado jamais. É profundo? Olha, é uma simples luta que machucou a coxa de Jacob. Olha o tamanho da explicação que dá isso. E eu estou aqui resumindo, simplificando para ganhar tempo. Então você ainda é o mesmo enganador? Ou está pronto para se tornar uma pessoa de consciência? O que é uma pessoa de consciência? É você analisar tudo à luz de Hashem. Eu preciso fazer isso. Vai escandalizar o meu eterno? Eu vou faltar para com o meu Deus? Eu vou escandalizar a obra do meu eterno? Eu vou prejudicar a obra do meu eterno? Então, procure saber se você ainda é Yaakov. Ou se você já assumiu a sua identidade judaica. Se você já assumiu o Yehudi que está dentro de você. Procure saber. Procure saber. Não continue sendo um enganador. Você pensa que está enganando alguém? Mas qual que é o tema da tarde? O maior inimigo. Quem é o seu maior inimigo? Nós mesmos. Então, quando você pensa que está enganando alguém, equívoco. Você enganou você mesmo. Você está retardando a bênção na sua vida. É por isso que eu luto aqui dentro. Eu luto aqui dentro. Eu não posso falar João, Pedro e tal. Mas muitos de vocês travam a vida de vocês. A vida financeira, a vida material. Vocês fazem projetos, os projetos não dão certo. Vocês tentam uma vez, tenta duas, tenta três, quebra a cara na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e não consegue detectar qual que é o problema de vocês. O problema de vocês é que vocês continuam sendo Yaakov. Não conseguiu achar a sua identidade. E é lamentável que tem gente que vai ficar nessa casa, talvez mais um, mais dois, mais três, mais quatro, vendo outros prosperarem. Porque os outros encontraram a sua identidade. Os outros começaram a dizer, eu sou Israel. Mas aquele que não se encontrou ainda, continua sendo Yaakov. Vamos em frente, para nós terminarmos. Bereshit 4:6 diz o seguinte, olha que profundo isso aqui, ó. Já estou terminando. Adonai disse a Caim, por que está irado? Por que tão abatido? Se não fizer o que é bom, o que é correto, o que é direito diante do Eterno, cumprimento de mitzvot, se você não andar segundo a Torá, se você não andar segundo o Devarim, escolha, pois, o lado correto, eis que coloco diante de ti dois caminhos. Se tu não escolheres o caminho bom, se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas se você quiser, se você lutar, se você se esforçar, se você tiver bom ânimo, se você for um Yehudi, você pode dominá-lo. Forte, hein? O pecado espreita junto à porta. Deixa eu ver se eu consigo ser bem objetivo. Vou desenhar. O teu inimigo não está na rua de baixo. Não está no bairro do lado. Não está na avenida de cima. Seu inimigo, ele está a alguns passos de você. Quando não, ele é você mesmo. Então, o seu inimigo, ele espreita a porta, é aquele que te induz. O que espreita a porta, que está a 2 passos de você, é o que vem para dar a partida para o seu eu negativo funcionar. O seu eu maligno funcionar. Meu eu maligno, Rocha? Olha o que o senhor está falando, Rocha. Eu só tenho eu positivo. Eu não tenho eu maligno. Eu só tenho eu santo. Não é um equívoco seu. Seu eu maligno está aí. Seu eu maligno quer prostituir. Seu eu maligno quer fumar. Seu eu maligno quer ir para gandaia todo dia. Seu eu maligno quer ganhar dinheiro de qualquer jeito, a qualquer custo. Seu eu maligno não quer vir num Shabá, não quer vir servir ao Eterno. O seu eu maligno não quer ter muita comunhão. O seu eu maligno coça a língua na hora para falar do vizinho. Ai, que vontade. Onde tem 2 ou 3 reunidos, de repente surge um nome. João. Mas aquilo não vale o que come. Olha o eu maligno. Mas o seu eu bom, o seu eu tove,
devia dizer o seguinte: vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Eu estou lutando para isso. Se eu tô com o João, vamos falar sobre o João. Se eu estou com o Pedro, eu quero falar sobre o Pedro. Eu estou tentando, eu estou lutando contra isso. Então, o seu eu, ele tem que lutar 24 horas. Cuidado, porque um comentário que você faz, o pecado espreita junto à porta. Está do lado. Está do lado. Vacilou, foi. Vacilou, perdeu. Vacilou, perdeu a salvação. Perdeu a bênção. Mas isso é bíblico? Isso está escrito, Roche? Isso é real? Isso existe? Vamos ver se existe? Para nós finalizarmos? Vamos agora esmiuçar esse segredo? Dá uma olhada no que está escrito lá em Bereshit capítulo 2, versículo 7. Vayetzer Adonai Elohim et ha'adam afar mi hadamar vayapah peyapav nishmat hain vayechi ha'adam nefesh hayam. Dá uma olhada aqui na primeira palavra. Olha como que Deus brinca com as palavras. Olha como que Deus brinca com as palavras. Está em Bereshit capítulo 2, versículo 7, quando ele diz que criou o homem. Vamos falar em português. E formou o eterno Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego, o rua, de vida, e foi feito o homem alma vivente. Onde está o segredo do texto? Onde está o sod? Onde estão os códigos cabalísticos do texto? Está lá em Vayetzer. Vayetzer. Vamos uma imagem para frente, para você ver que legal. Olha como que o Eterno brinca com as palavras. Olha lá. A palavra Vayetzer, ela é feita com 2 yuds. Yud e yud. Por que que o Eterno usou 2 yuds na palavra formou? Porque o primeiro yud é da palavra Yetzer Tov, fez você bom. O segundo yud é da palavra Yetzer Hará, fez você mal. Só que tem gente que gosta de ser mal. Pega só um yud. O Senhor te deu os 2. Os 2 estão dentro de você. É por isso que o tema da tarde está embasado na palavra Vayetzer. O teu inimigo é você mesmo. Você que é nervosinho, se tem um quintal na sua casa, eu vou te dar um conselho muito prático. Aprenda com o Roche, que eu quero que você cresça. Sai lá para o quintal, que assim evita de quebrar armário, televisão, geladeira. E sai na pancada com você mesmo. Mas dá com força. Dá uma voadora. Orochi, como é que eu vou voar em mim mesmo? Sai correndo e pula na parede. Você deu uma voadora no peito. Você vai cair meio assim, doendo a cabeça, e você dá no cara, mas bate. Faz o que Jacob fez. Jacob brigou com ele mesmo a noite inteira, por isso está escrito Ish. Ele brigou contra o eu ruim, contra o eu maligno, contra o eu que falhava. Lute com você mesmo, saia no tapa, mas dá na cara, para ver se aprende. Aí a hora que uma pessoa chegar em casa, ver você lá com a cara tudo roxa, o olho meio roxo. Nossa, quem que foi? A sua esposa bateu? O marido bateu em você? Não, foi o eu ruim. Foi o outro Yud. O outro Yud me deu uma voadora ontem, mas me bateu com tanta força. Estão entendendo agora porque que tem uma luta dentro de você? O Eterno, quando criou você com Yetzer Tov e Yetzer Hará. Então nós terminamos por aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte. Porque, olha aí agora a explicação, olha a explicação da palavra Vayetzer. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal da esfera celestial. Aí você fala, ô Rocha, está equivocado isso aí. Porque quando eu chego em tal lugar, lá naquela feirinha, aquela mulher me afronta todo dia. Eu estou brigando é com aquela mulher. Não. O Yetzer Hará, os sopros contaminados deste mundo,
usam aquele vaso fraquinho lá para te afrontar, para te destruir, para te testar, para ver se o seu Yetzer Tov, seu lado bom, vai afluir. Então, quando te afrontarem, você olha bem na cara, leva na brincadeira, ignora. Eu nunca fiz isso, mas agora eu estou fazendo. E quando você começa a fazer, aí que vem as afrontas mesmo. Sabe? Aí que vem as afrontas. Você chega nos lugares, a pessoa te trata mal. Você chega no balcão de uma loja, a pessoa te ignora. Você vai comprar um produto, a pessoa fala, te trata mal, vira as costas, deixa você no balcão, só para despertar o Yetzer Hará em você, e você... Aí eu tenho que entrar em conflito comigo mesmo, brigar comigo mesmo. Então a sua luta não é contra seres humanos, é contra a nossa natureza. Porque a velha natureza deseja o contrário, olha lá, a velha natureza deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro. A Beit Shalom foi levantada nessa cidade por Hashem, para fazer com que você entenda quem era a sua velha natureza. E você venha mudar o seu contexto de vida. Seja melhor a cada dia, seja melhor a cada momento, seja melhor nos seus negócios, no seu diálogo, no seu matrimônio, seja melhor na sua empresa, como patrão e como empregado. Porque não é porque você é o patrão que você pode moer um empregado. E não é porque você é empregado que você pode fazer hora roubando o seu patrão. Que eu ensinei isso aqui uma vez, há muito tempo. Porque tem empregado que pensa o seguinte, bom, se eu for no banheiro 5, 6 vezes, eu vou descansar. Não, você é um ladrão. Rouba. Porque o seu tempo é pago. Você ganha por hora. Não, eu ganho por mês, é por hora. Você divide por hora. Então você tem que fazer por onde? Para não entrar no furto. Todos nós temos obrigações. Todos nós temos que respeitar um ao outro. Então a nossa velha natureza tem que sair de dentro de nós, para vivermos uma nova pessoa. Aí sim aí sim o anjo pode perguntar para você, ei você, qual é o seu nome? Aí você pode dizer, até ontem eu era o Marco. Hoje eu sou o Marco que vive para o eterno. Aquele Marco de ontem foi sepultado, que ele era mais Yetzer Hará do que Yetzer Tov, mais mal do que bom. Fui claro? Amém? Baruch Hashem, que o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, vos faça compreender e viver aquilo que vocês aprenderam nessa tarde. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.